Oi pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Chegamos então à nossa parte 3, onde a gente vai estudar as técnicas, né? Como que a gente faz a construção da perspectiva com um ponto de fuga. É muito importante você entender esses posicionamentos que a gente tem entre a planta, o plano da perspectiva, o corte, quais são esses elementos, né? A gente sempre vai precisar de 3 elementos no momento que a gente for construir uma perspectiva como essa. A planta, né? Então, o ambiente visto de cima, a planta dele ali. O corte que vai trazer as informações de altura, você vê aí nesse corte, por exemplo, a gente tem informação de altura da janela, informação de altura da porta, informação do pé direito do ambiente. E o plano de vidro da perspectiva que está sendo exibido aqui, né? Mas que também está sendo visto em planta ali. Por esse motivo, essa linha está sendo colocada aí para você na cor azul. Um outro ponto importante de se observar é que você tem um alinhamento perfeito, né, entre a planta e o plano de vidro, o plano perspectivo, e um alinhamento perfeito entre o corte e a altura do plano de perspectiva ali. Então, toda vez que você quiser estruturar os desenhos, né, para produzir uma perspectiva com plano de fuga, seja com ponto de fuga, perdão, seja no AutoCAD ou seja no papel, essa é a estruturação que você vai ter que dar para essas formas aí. Um ponto-chave também é o posicionamento do observador, porque toda a perspectiva vai depender desse posicionamento do observador. Você pode reparar que tem um alinhamento perfeito entre o observador e o ponto de fuga, como eu estou mostrando para você agora. Né? O ponto de fuga está posicionado aí. Se for uma criança, né, a linha do horizonte, vamos marcar aí a linha do horizonte, vai estar mais baixa, né? Porque o olho da criança está mais baixo, então esse ponto de fuga vai estar mais baixo na imagem. Se for uma pessoa muito alta, a linha do horizonte vai estar mais alta e esse ponto de fuga vai subir um pouquinho aí de posição. Então, o que define a altura desse ponto de fuga, né, é a altura dos olhos do observador. Se é uma criança ou se é uma pessoa mais alta, ou mesmo se você quer fazer uma vista de pássaro, por exemplo, como a gente chama, olhando esse ambiente a partir de cima, né, de repente tirando o teto e olhando dentro, que a gente acaba usando muito em design de interiores, né? Tira o teto e mostra o ambiente todo para ter uma noção. Tá? E o posicionamento horizontal do ponto de fuga ele vai depender se você quer colocar o observador mais para a direita ou mais para a esquerda também. Ali nos pés do observador a gente tem a presença da linha de terra, né, da mesma forma que você viu ali nas premissas. Então essa é a estruturação básica a partir da qual a gente vai produzir o desenho de perspectiva. Ponto de partida, né? Ligar as quinas do plano de vidro ao ponto de fuga. Então esse é o ponto de partida de qualquer perspectiva. Você vai ligar todas essas quinas ao ponto de fuga. Só toma cuidado porque alguns estudantes costumam fazer um X, né, no plano de vidro, e não é isso. A gente está ligando as quinas ao ponto de fuga. Nem sempre isso vai resultar num X. Aqui, por exemplo, o ponto de fuga está um pouco para cima da metade desse retângulo, né? Então, essa é a estruturação inicial. O que a gente tem aí no plano de vidro é como se fosse um túnel de 4 lados, ali um corredor infinito, onde o observador está de frente olhando para um túnel infinito, com uma parede da direita, uma parede da esquerda, um teto e um chão que vão até onde a vista alcança. Né? A partir dessa estruturação é que a gente vai então ligar o observador àquela quina que é o encontro da parede da esquerda com a parede do fundo. Os olhos do observador estão olhando para aquela quina. O plano de vidro ele é interceptado aí onde eu fiz essa marca para você. Então, nesse ponto de intercepção, a gente vai trazer uma linha para baixo, porque é essa linha que está estabelecendo para esse observador que olha a partir desse ponto, aonde que termina a parede da esquerda. Então, sendo assim, a gente faz a parede da esquerda terminar, como você está vendo aí embaixo. Se a parede da esquerda termina, a parede do fundo começa. Então, pelo princípio da ortogonalidade, a gente vai puxar algumas linhas na horizontal que representam a parede do fundo. Você repara que a parede do fundo vai encontrar a parede da direita, né, tanto em cima quanto embaixo. Então, de forma análoga, né, você até poderia fazer as linhas ligando o observador aqui na da direita, como a gente fez na etapa anterior, né, mas não tem a necessidade. Aonde a parede do fundo encontrar a parede da direita, você simplesmente fecha ela ali.
Então aí aquele túnel infinito não é mais um túnel infinito, porque agora a gente posicionou então uma parede do fundo na medida em que a gente determinou até onde vai a parede da esquerda ou até onde vai a parede da direita. E com isso você tem essa construção inicial do espaço, aonde a gente vai trabalhar aí a questão da perspectiva. Depois que a gente estrutura o ambiente, né, as paredes, o teto, a parede do fundo, a gente vai acrescentar esses outros elementos que fazem parte desse ambiente. No caso, a janela. Aonde que está o fundo da janela? Vamos ligar com o observador. Aonde cruzou ali a linha azul, a gente puxa a linha para baixo. Aonde começa a janela? Vamos ligar o ponto de início da janela com o observador e vamos puxar uma linha para baixo. Isso dá para a gente, na perspectiva, o ponto aonde a janela está começando e aonde a janela está terminando. Né? Para ficar um pouquinho mais fácil de entender, vamos dar uma limpada na imagem. Se fosse uma janela piso-teto, esse aí seria o desenho dela, essa aí seria a posição da janela na perspectiva. Né? Mas a gente sabe que essa janela não é piso-teto, então ela está representada ali no corte, ó, as alturas, eu até dei um destaque. O que a gente vai fazer? A gente vai marcar essas alturas. Vocês lembram do vídeo anterior, onde a gente marca as alturas? Sempre nas duas laterais, né, do plano de vidro. Vamos estender essas alturas da janela ali, ó, e vamos colocar a marca. Eu vou tirar as linhas da frente para não ficarem atrapalhando a gente. Né? Lembra, todas essas linhas que vão de uma posição mais próxima do observador para uma posição mais distante, elas vão convergir para o ponto de fuga. A gente vai fazer isso em cima e a gente vai fazer isso embaixo. A partir do momento que você tem essa estruturação, a janela já está aparecendo ali. Já está desenhada, né, com destaque em preto. Vamos apagar as linhas auxiliares e pronto. Está lá a posição da janela na perspectiva. Da mesma forma, com a porta. Né? Onde começa a porta? Vamos ligar o observador. Onde cruzou a linha azul? Vamos levar uma linha lá para baixo. Aí a gente está marcando onde começa a porta. Aonde termina a porta, o procedimento é exatamente o mesmo. A gente vai ter, então, essas duas linhas. Vamos dar uma limpada. Se a porta fosse piso-teto, esse aí seria o desenho da porta na parede da esquerda. Vamos lá do corte, puxar a altura da porta, marcar na lateral a altura da porta e levar a altura da porta até o ponto de fuga. Então, nesse momento, você já tem retratada aí na perspectiva a posição desse elemento que é a porta. Né? Então, olha que bacana, a gente estrutura o espaço, agora a gente vai estruturar então a janela, a porta, né? E o que mais tiver nesse ambiente. Se você quiser dar um detalhamento um pouco maior, né, para essa porta, essa janela não serem meramente um contorno, você pode puxar esses pontos aí que eu estou mostrando para você na planta, né, que seria a espessura da parede, ou a espessura do batente da porta, a espessura da parede da janela, e levar esses pontos lá para baixo. Tá? Só presta atenção, porque pelo princípio da ortogonalidade, né, porque esses planos aí, né, a espessura do batente ou da parede da porta, a espessura da parede da janela, esses são planos que estão paralelos ao plano da perspectiva. Então, eles são representados com retângulos, da forma que a gente viu no princípio da ortogonalidade lá. Vou trazer, então, aí uma ampliação, né, porque a perspectiva estava bem pequenininha e agora fica bem melhor aí da gente entender. Então, repara, ó, em cima, o que a gente tem? A gente tem um retângulo ali. Tá? Pelo princípio da ortogonalidade. Isso vai acontecer embaixo também, da mesma forma na janela, né? Tanto na parte de cima quanto na parte de baixo da janela. Tá? Como esses planos são paralelos ao plano azul, são paralelos, né, à parede do fundo, eles são retratados aí como retângulos. Vamos então pegar esse ponto conhecido e ligar ele ali no ponto de fuga. E estender essa linha, que está sendo representada agora com o vermelho, ó, e está dada a espessura. Da mesma forma, do lado direito na janela, a gente liga aquele ponto conhecido e estende a linha tanto em cima quanto embaixo, e a gente tem essa parte de cima da parede, a parte de baixo da parede. Vamos agora para esse elemento aqui de baixo, ó, se você quiser fazer ele desaparecer, para dar a ideia de continuidade desse ambiente, né, para o ambiente que está à esquerda, então a gente apaga essa linha e deixa ali embaixo da porta um vazio. Voltamos então agora para a situação de perspectiva, onde a gente vai dar uma dificultada, né? Mas não no sentido de dificuldade, no sentido de complexidade. Vamos colocar um pouco de molho aí nesse macarrão. Lá na planta e lá no corte, eu estou representando em vermelho um armário.
Então vamos colocar um armário nessa cena. Como que a gente faz para representar os móveis que estão compondo esse ambiente, né? Começar pelo ponto do fundo lá do armário, ligando no observador. Então a gente vai encontrar onde que está o armário na parede do fundo. Ali onde cortou a linha azul, a gente puxa uma linha para baixo. E essa linha é onde está o nosso armário na parede do fundo. Da mesma forma, aqui na parede da esquerda, ó, o encontro do armário com a parede da esquerda, onde está começando esse armário, cortou a linha azul, puxa uma linha lá para baixo e a gente tem aí, né, essa linha que representa o armário, a posição do armário na parede da esquerda. Até onde vem, né, essa lateral do armário? Bom, essa lateral do armário vem até esse ponto aí que o observador está enxergando, cortando o plano azul nessa posição. Então, pelo princípio da ortogonalidade, a gente puxa essas duas horizontais que vão compor a lateral do armário e aonde elas encontrarem essa linha que a gente puxou lá de cima, está determinada ali a lateral do armário, né? Essa frente do armário são linhas em profundidade, elas estão de mais perto para mais longe, então elas têm que ser conectadas com o ponto de fuga, como eu estou mostrando para vocês aí. Vamos dar uma limpada então, e aí você tem a estruturação do armário, né, definida na perspectiva. Mas você repara pelo corte que esse armário não é um armário piso-teto, ele tem uma altura. Então vamos puxar a altura desse armário para a lateral, que é onde a gente marca as alturas, e vamos levar essa altura lá para o ponto de fuga. Agora repara, a gente está levando essa altura na parede, onde ele encontra o armário, a gente vai levar ela na horizontal, pelo princípio da ortogonalidade. Depois ela vai para o plano que é a frente do armário, que é um plano que está indo de perto para longe. Tudo que está indo de perto para longe vai ser ligado com o plano de fuga. Está definida aí, então, essa situação com a altura que o armário vai ter. Uma vez que ele não é um armário piso-teto, vamos marcar essa altura ali. Essa parte de cima do armário, então, vai sair do desenho, né? Então, vamos recompor a cena do fundo e está ali o armário. Se você quiser dar um pouco de molho, né, para esse armário, você pode puxar um ponto ali, ó, a partir da metade, né, da frente do armário e marcar a porta lá embaixo. Agora repara o seguinte, né, como tudo que está mais perto do observador é maior, tudo que está mais longe é menor, né, o que a gente tem nesse destaque aí é o fato, né, de que a porta que está mais perto é um pouquinho mais larga do que a porta que está mais longe, que é um pouquinho mais estreita. E isso responde, né, a esse princípio de construção da perspectiva. Agora que você entendeu o armário, vamos colocar então uma cama. Você está vendo a cama ali na planta, está vendo a altura da cama ali no corte. Vamos representar essa cama na perspectiva. Onde que está essa cama na parede do fundo? Né? Vamos ligar essa linha ao observador. Conduzir ali onde cortou a linha azul, leva uma linha lá para baixo. Essa é a posição da cama lá na parede do fundo. Vamos marcar a altura da cama, então, conduzir essa altura da cama lá para a nossa lateral direita, onde a gente pode marcar as alturas. Levar essa altura pela parede da direita lá para o ponto de fuga, igual a gente viu no desafio do vídeo anterior. E a hora que encontra a parede do fundo, a gente conduz essa altura para a esquerda. E isso vai determinar ali esse pequeno retângulo, né, que representa uma cama como se ela tivesse encostada na parede. Ali você tem a altura, né, da cama já marcada. Vamos ligar então o ponto de fuga à parte de cima dessa altura e vamos ligar o ponto de fuga à parte de baixo dessa altura. Né? Olha o resultado que a gente vai ter aí. É como se fosse uma cama. Se essa cama fosse infinita, tivesse grudada na parede, tivesse vindo na nossa direção, isso aí seria o que a gente estaria enxergando. Né? A gente sabe que a cama vai terminar um pouco antes e que ela também não está grudada na parede. Aonde que a cama termina? Nessa linha que eu estou posicionando aí na planta para vocês. Então, a cama vem até a gente? Não, ela vai acabar naquele ponto ali. Naquele ponto, a gente puxa a linha vermelha para o observador, onde cortou a linha azul, a gente puxa a linha para baixo. E isso vai interromper essas linhas que estão vindo do ponto de fuga. Né? Para não ficar difícil de ver, eu vou ampliar um pouquinho aqui, você vai entender um pouquinho melhor. Né? E aí, pelo princípio da ortogonalidade, nesses pontos que está à altura da cama, a gente vai puxar as horizontais e vamos colocar essas horizontais aí, então, da forma como está sendo mostrado agora. Né? E aí você tem a cama se ela tivesse grudada na parede. Mas ela não está grudada na parede. Então, vamos marcar até onde a cama vai.
né? Para isso a gente vai ligar até onde a cama vai com os olhos do observador, onde cortou a linha azul, a gente vai puxar uma linha para baixo e a partir daquele ponto ali, a gente conecta no ponto de fuga, estende essa linha, né? E dá a altura da cama, então, que está ali com aquela pequena vertical. A partir desse momento, a cama está desenhada, a gente conseguiu separar ela da parede, né? E aí esse é o resultado que a gente tem da cama dentro da projeção da perspectiva, e a gente chega com isso aí na conclusão, né, desse processo de construção de perspectiva. Tá? Então a ideia, né, é mostrar para você qual é o passo a passo no vídeo para que você possa, né, pausar, desenhar no AutoCAD, avançar um pouco, retroceder, enfim, procurar acompanhar. Eu tentei colocar a explicação da forma mais completa e detalhada possível. Eu espero que tenha ajudado no sentido de esclarecer qual é essa técnica. E eu peço que você abra aí nos comentários do vídeo, está sendo deixado o link para uma pasta do Google Drive onde tem um arquivo de AutoCAD que você deve abrir então e testar, né, os conhecimentos que você adquiriu a respeito dessa técnica, buscando essas etapas passo a passo na construção da perspectiva desse ambiente. Tá joia? Vamos praticar? Então, obrigado pela atenção. Eu espero que vocês tenham gostado do ciclo de aula e qualquer coisa, posta a dúvida aí nos comentários e a gente está aqui pronto para responder. Tá? Obrigado, gente. Um abração. Tchau, tchau.